Olá pessoal, boa tarde. Meu nome é Alan e eu sou aluno do IFPE Campus Vitória de Santo Antão, né? É, aluno do curso de bacharelado em agronomia e vim falar um pouco, né? Mostrar um pouco sobre o nosso trabalho, né? Que aconteceu, né? Durante o ano de 2025. Bom, o projeto ele é titulado Cultivando Conhecimentos no Agreste, Suporte e Inovação para a Produção Agrícola, né? O orientador foi o professor Elias Inácio. E esse trabalho ele fala bastante sobre mim, né? Porque é um trabalho que aconteceu, né, no Agreste, mais precisamente na microrregião ali de Camusim, Sairé, São Joaquim do Monte, que é a minha região, a região de onde eu venho, né, da minha região de origem. Então a gente começa, né, falando um pouco sobre a cultura familiar, né, que desempenha um papel fundamental na segurança alimentar do Agreste, né, principalmente daquela microrregião, é, porque os agricultores produzem, né, e tem essa questão financeira da cidade, né, uma segurança financeira e alimentar desses municípios. Entretanto, né, eles enfrentam, né, alguns desafios, alguns obstáculos de baixa produtividade, de dificuldade de comercialização. Vem acontecendo esse êxodo rural, onde os agricultores estão parando de produzir por acharem que não está compensando mais, os custos de produção estão muito altos, né? Então a gente analisou e viu que nesse contexto a extensão rural ela vem como uma ferramenta de suporte técnico e social, pode fortalecer, né, a produtividade, a produção mais sustentável, mais economicamente viável para essas famílias, né, para esses agricultores familiares. Aí aqui a gente traz no mapa, né, é, essa microrregião, né, essas cidades que foram atendidas, Camusim e Sairé. Bom, como objetivo geral, a gente teve fortalecer a agricultura familiar no Agreste Pernambuco, através das práticas sustentáveis e o uso eficiente de insumos, a promoção da autonomia técnica dos agricultores. Como objetivo específico a gente teve compreender o nível de conhecimento sobre a Agência Técnica de Gestão Rural, a ATER, na região, elaborar, né, recomendações técnicas personalizadas sobre a adubação, controle de pragas, gestão, entre outros. A capacitação dos agricultores com minicursos, acompanhar semanalmente, né, os agricultores com a implementação das práticas nas propriedades, né, as práticas recomendadas, e produzir materiais educativos, né, que a gente queria que esse conhecimento continuasse na mão dos agricultores. Promover a valorização e o conhecimento local, né, dos agricultores e trocar experiências, né? É aquela questão. Os agricultores estão no campo e têm um conhecimento prático, e o aluno da agronomia, ele está na academia, ele tem o conhecimento bibliográfico, o conhecimento teórico, e juntos constroem, né? Trocam experiências e vão construindo, né? Ciência. Bom, para a gente falar um pouco da nossa metodologia, a gente tem que falar sobre uma abordagem participativa que a gente utilizou, com um fundamento metodológico, né, extensão rural participativa, a escuta ativa dos agricultores, a valorização dos saberes locais e uma construção coletiva de solução, onde a gente ia caminhando com os agricultores durante a propriedade, conversando, e identificando, né, problemas e potencialidades, como eu trago aqui, né, a gente usou o diagnóstico rural participativo, né, o DRP, e a gente usou algumas metodologias dele, que é o formulário semi-estruturado, com essas perguntas abertas e fechadas. E essa caminhada, onde a gente ia elaborando problemas e potencialidades, observando, junto aos agricultores, né? Bom, aí a gente trouxe um sistema de pontuação baseado nas respostas aos questionários. Por quê? Porque a gente queria saber o nível de conhecimento sobre a ATE na região. Então, foram 17 perguntas, né, dos questionários, a gente transformou elas em eixos, né? Conhecimento prévio, acesso à assistência, expectativa, interesse em ATE, identificação de demandas técnicas, expectativas para o futuro e sustentabilidade. Então, a gente viu os critérios, né, de cada pergunta, separou e foi dando pontuações, 0 a 3, 0 a 4. Então, quanto mais, né, mais próximo de 17,
mais conhecimento os agricultores teriam e quanto menos, menos conhecimento sobre a assistência técnica e extensão rural, a terra. Bom, no desenvolvimento das ações, a gente teve diversos desafios e também muitas parcerias. É, desafios. Ausência de suporte institucional em Camusim e São Joaquim do Monte. O projeto inicialmente ele tinha a visão de atender as três cidades, Camusim, Sairé e São Joaquim. São Joaquim não teve nenhum suporte institucional, então a gente não teve acesso aos agricultores. Em Camusim, os agricultores que a gente teve acesso foram apenas 5 agricultores, que estavam lá na comunidade de Serra de Ares, que é uma comunidade que faz divisa com Sairé. Então, os agricultores também eram atendidos pela Secretaria de Sairé, então foi mais fácil da gente acessar esses agricultores, né? A parceria fundamental foi a Secretaria de Agricultura de Sairé, né, que foi um papel decisivo, o apoio logístico, a articulação com os agricultores, né, que foi, tornou a experiência muito mais fácil, né, onde os agricultores tinham essa aceitação muito melhor, porque não me conheciam, mas conheciam o pessoal da secretaria, então era bem mais fácil de chegar para fazer aplicar um questionário, chegar para conversar, chegar para eles mostrarem a propriedade, né, abrirem as portas. Então, ficou bem mais fácil. Os agricultores, eles foram 18 atendidos, né? 13 em Sairé e 5 em Camusim. Como eu tinha dito, né? Esses 5 estavam na divisa. Aí aqui a gente traz a foto, né, do pessoal da secretaria, onde eu estou com lá com o pessoal, e o agricultor, e o maracujá, né, que foi a principal cultura que a gente vai abordar agora, né? Que é a realidade dos agricultores da região, onde o perfil produtivo deles era o monocultivo do maracujá e algumas hortaliças. Eu encontrei também pepino, a selga, mas a principal produção dos agricultores da região é o maracujá. O histórico de abandono, né, como São Félix, não tinham nenhum tipo de assistência por parte de assistência pública, né, nem privada, porque não tem condições de pagar, né, desconhecimento total sobre a terra, ou total, ou pelo menos um pouco conhecimento sobre o que seria. Problemas identificados: manejo inadequado e excessivos, elevação de custos de produção muito grande, né? Exploração por causa agropecuária, que era o principal coisa que eles reclamavam, onde o agricultor saía do campo porque chegava na casa agropecuária, buscava uma orientação comercial e sair de lá com diversos defensivos, diversos fertilizantes, que às vezes nem eram necessários para aquela cultura, às vezes não estava no momento certo de aplicar, às vezes não tinha necessidade de aplicar um defensivo daquele, então aumentava muito o custo de produção e os agricultores sofriam bastante. Então, a gente traz aqui uma deficiência, né, nessa planta, um ataque de tripse, a gente vai comentar ele agora, né, as ações desenvolvidas, a recomendação e decorrente das observações, o manejo nutricional, que a gente foi adaptando com a secretaria, né, o pessoal que era técnico, aprimoramento dos tratos culturais, visando melhorar o desenvolvimento das plantas, então a poda, que seria uma técnica que eles não usavam, começaram a usar, né, ficaram com medo, mas quem usou gostou e disse que vai continuar usando. Né? Métodos alternativos, controle de praga, a gente traz aqui o exemplo, controle do trips, com a garrafa PET, que tem esse tipo de cola raso, uma cauda azul que eles colocam para colar. Então, eles implementaram, a gente recomendou, e você vê, cada pontinho preto é o trips que está colado, é como se fosse um cola rato. Ele vai por essa cor azul, porque a cor é parecida com a cor da flor, né? Que você vê aqui tem um pouco violeta, um pouco azul. Uso correto de agrotóxicos, principalmente a importância dos EPIs, né? Sem bota, sem luva, sem máscara. Então, foi a recomendação que a gente fez. E o descarte ecológico e adequado às embalagens, né? Que estavam sendo descartadas ao léu. A elaboração de materiais educativos impressos, né? Para que isso ficasse na questão do conhecimento dos agricultores. E a capacitação online, que foi pedida pelos agricultores, solicitada por eles, porque muitos eram analfabetos e outros não podiam participar presencialmente, não podiam sair, né? Não tinham tempo para poder sair do campo para ir até uma questão presencial. A gente teve até o espaço, mas eles preferiram dessa forma. Aí a gente traz aqui a capacitação online, como eu disse, ela foi bem nesse estilo, onde eu gravava no slide aqui e mandava para eles vídeos mais curtos, né, para não ficar também cansativo. Os guias informativos, né, trips sobre o ácaro, que a gente compartilhou com eles. Aqui o resultado, né, da tabela, baseado nos questionários. Então, a gente vê, ficou um pouco alta, digamos, 5, porque só foram 5 agricultores atendidos no município,
Mas a gente vê que em Sairé eles tinham esse conhecimento sobre a terra um pouco maior, né? Até por causa da questão da assistência técnica que eles já eram fornecida. Então, para a gente terminar, o projeto demonstra que a extensão rural participativa, quando fundamentada na escutativa e valorização dos saberes locais, ela é capaz de promover transformações concretas no contexto de abandono. A mudança de percepção dos agricultores sobre a terra, aliada à redução de custos e à adoção de práticas mais sustentáveis, evidencia o potencial transformador da assistência técnica pública. Os resultados reforçam a urgência e de fortalecer, né, essas práticas de assistência técnica pública e que é um instrumento estratégico para o desenvolvimento rural sustentável e justiça social e de autonomia para os agricultores familiares do Agreste Pernambuco e de toda a região, né? Algumas referências, né, que a gente trouxe para a construção do relatório também do slide e agradecimentos, né? Agradecer primeiramente a Deus Todo-Poderoso é, por essa oportunidade de realizar esse projeto, principalmente por sempre me levar com segurança, me trazer com segurança, me dar força, né, para estar sempre trabalhando. Ao FPE Campus Vitória, ao coordenador do curso, né, o professor Elias Inácio, por todo apoio, a equipe da Secretaria de Sairé e de Agricultura de Sairé, que nos ajudou muito, com suporte logístico e outros suportes, a Agrocampo, lá de Sairé também, empresa, e ao motorista do Campos Tavares, né, pelo apoio e colaboração indispensáveis, né, por ter sido meu parceiro, né, nessas viagens, é, praticamente semanais ao município, né. Então, muito obrigado. Então, fico por aqui, né. Espero ter outras oportunidades de apresentar outros trabalhos, né. Então, muito obrigado e a gente termina por aqui.